você certamente não encontrará o caminho do céu, a salvação, a morada eterna do Senhor por seus próprios feitos, por suas próprias obras. Notem agora que ele segue no verso 16, nos mostrando então os meios da justificação. Ele diz assim em verso 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo aqui enfatiza duas verdades acerca da justificação pela fé. Ele fala sobre o meio, e em primeiro lugar, ele claramente nos diz que a justiça perante o Senhor, ela não é encontrada pelas obras da lei, pelo praticar da lei, pelas obras humanas. E isso é algo que nós já vemos enfatizando por diversas vezes. Agora, é uma realidade que Paulo repete que nos leva a uma pergunta importante: por que é que o homem não pode ser justificado por obras da lei? Pense consigo mesmo. Espera aí, você está pensando, mas eu estou olhando para os 10 mandamentos aqui e talvez eu consiga cumprir todos. Talvez você é como aquele jovem rico que chegou perante o Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: olha, honra teu pai e tua mãe, faço isso desde a mocidade. Faz isso? Faço também. Ele disse: então pega tudo que tens e dá aos pobres. E ele disse: olha, isso é demais para mim, e foi embora. Ele transgrediu o primeiro mandamento. Ele não estava amando o Senhor. Mas a pergunta que nós temos, então, o problema está na lei. Será que a lei é tão ruim assim? Nós devemos pensar, queridos irmãos, que o problema não está na lei, porque não há nada de errado na lei de Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7, ele disse que a lei ela é santa, e ele segue dizendo que o mandamento é santo, justo e bom. Então o problema não está na lei, o problema está na nossa impotência espiritual, o problema está no coração do homem pecador. Notem que a obediência à lei, ela não pode nos tornar uma pessoa justa, porque a raiz, o cerne da pecaminosidade está no coração do homem e não nos atos que nós praticamos. Nós devemos entender que o problema básico do ser humano está no que ele é e não no que ele faz. Queridos irmãos, o que nós fazemos é apenas uma expressão do que há no nosso coração. O que nós realizamos é apenas a expressão evidente da nossa natureza pecaminosa. Por isso, nós devemos entender que Deus ele não nos deu a lei para que pecadores pudessem obedecê-la ou tentassem obedecê-la a fim de ganharmos assim a vida eterna. Pelo contrário, ninguém pode cumprir a lei. Ninguém pode cumprir a lei. O Senhor nos deu a lei para que ela servisse como um espelho. A lei está posta diante de nós. Nós a olhamos e conseguimos enxergar como está o nosso interior. A lei não somente é como um espelho, mas ela é também como uma espécie de luneta, de microscópio, que nos ajuda a ampliar o nosso ser, o nosso interior, e assim percebermos quão mau é o nosso coração, quão inclinado é o nosso coração para o que é vil, pecador e desprezível ao Senhor. Ser depravado não significa dizer que eu cometi todos os pecados. Significa dizer que o meu e o seu coração, ele nasceu propenso a realizar todo e qualquer pecado. Então a lei revela isso para nós. A lei nos mostra que aquela pessoa que odeia alguém no seu interior, ela é também um pecador como um assassino.
Vocês lembram do que Jesus disse? Jesus disse que se você chamar o seu irmão de tolo, você pecou como um assassino. O Senhor Jesus disse também que se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você cometeu o pecado de adultério, tendo praticado o ato ou não. Então notem, queridos irmãos, como a lei posta perante os nossos corações, perante os nossos olhos, ela revela o que há em nosso coração. É por isso que por obras da lei ninguém poderá ser salvo. É por isso que você pode praticar a quantidade de obras mais tremendas do mundo. Talvez você pode se esforçar, se esmerar para produzir o maior número de obediência possível às leis do Senhor, mas nenhuma quantidade das obras da lei pode te salvar, porque mesmo as melhores obras humanas, elas não podem mudar a natureza que há no nosso coração. Nossa natureza é uma natureza pecadora. Somente Cristo é quem pode fazer isso, e é por meio da fé. Ele segue dizendo: